pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no Ponto e hoje nós vamos conversar com uma profissional das áreas mais importantes das empresas, que seria o RH, e vamos ver qual é a importância de se implantar esse sistema dentro da sua empresa. Para isso vamos apresentar aqui a nossa convidada Sandra. Sandra, como é que você está? Fala um pouco da sua jornada, de como você se formou. Ok, Caio, meu nome é Sandra, né? Eu sou psicóloga, já me formei em 30 anos, né, de formação. Meu primeiro emprego foi na área de gestão de pessoas, né, de recursos humanos. E aí eu gostei dessa área e fui me especializando, fui fazendo vários cursos, fui trabalhando em diversos ramos, né, também por questões pessoais, também morei em muitas cidades diferentes. Então eu fui me aperfeiçoando bastante na cultura, no conhecer pessoas, no conhecer estilos, né, de cada região. E fui ganhando essa experiência que eu tenho hoje, né? E dei aula também em universidades. Eu fiz várias coisas dentro da minha área, né? 30 anos de formação. Desses 30 anos você viu muitas mudanças nessa área de RH, então? Nossa, muito, constantemente. A área de recursos humanos a gente fala que é uma área meio de modismo, né? Ela pega muitas influências econômicas, sociais, culturais, né? Da região, do país, uma área que está bastante globalizada hoje, né? Então, a gente, né, 30 anos eu percebi assim, a grande evolução que ela tem hoje, o destaque que ela tem como uma área bastante científica, bastante mensurável, muito interessante. Legal, bacana. Você considera que é muito importante uma empresa ter RH, né, hoje em dia? Sem dúvida nenhuma, né? Independente do tamanho da empresa, do porte, do ramo, hoje o recurso humanos é uma área que ninguém conseguiu substituir, né? Por muitas máquinas, equipamentos, sistemas sofisticadíssimos, mas as pessoas ainda são as coisas mais importantes dentro da organização. Então, é de suma importância. E quando você considera que seria o ponto ideal para a gente implantar a área de recursos humanos dentro da empresa? Para ser bastante idealista e sonhadora, eu acho que assim que você abre o seu negócio, você já tem que estar dentro do seu planejamento, do seu plano de negócio, você já colocar de uma forma estratégica as ações, a estrutura, o profissional dessa área de recursos humanos, né? Como eu comentei com você antigamente, a gente brincava, falava que a área de RH era a última que falava e a primeira que apanhava. Né? Hoje em dia não. Hoje ela trabalha com valor, uma posição bastante estratégica, né? Ela consegue diminuir custos de folha, rotatividade, demissões. Então é uma área que realmente tem resultados. Hoje, como o RH ele veio mudando muito, né, com o tempo, hoje qual que seria a função do RH dentro da empresa? Olha, o RH a gente divide ele didaticamente em algumas sub-áreas, né, dentro da área de recursos humanos. Inclusive o curso é justamente isso, é apresentar uma visão sistêmica, a gente fala uma visão de helicóptero dessas áreas, né, didaticamente. Então a gente pode dizer assim, o que hoje é essencial, né? Tudo dentro da área de RH. Mas o recrutamento e seleção, que é o sistema de provisão, mudou bastante. Tem várias novidades aí nos processos, né? O sistema de manutenção, que é uma coisa bem importante, porque às vezes o empresário fala assim, mas eu vou treinar, vou ensinar e depois o cara vai embora, né? Não, então a gente tem que criar processos, ações, né, que façam que as pessoas se retenham, né, fiquem na empresa. E esse também é um dos maiores medos que os empresários têm, né? Sim. De a pessoa te abandonar. Então presta atenção aí, você que tem esse tipo de pensamento, que a Sandra está dando uma dica, não é bem assim que funciona. Exatamente, porque se você tem um bom clima, se você tem uma possibilidade de crescimento, desenvolvimento, aprendizagem, que é essa geração, né, que está entrando no mercado de trabalho, gosta e valoriza muito, naturalmente ele vai se manter na empresa, né? O sistema de remuneração também, que é uma via, né, do RH, sistema mais flexíveis de remuneração, de benefícios, né?
cargos e salários. E o que eu coloco assim como uma necessidade, até pela qualidade que a gente tem hoje de mão de obra, e eu enquanto área, eu digo assim com absoluta certeza e tranquilidade, não faltam empregos. Não faltam emprego, faltam qualidade desse recurso humanos, né? Falta treinamento. Então é uma área que o empresário tem que investir bastante em treinamento. Cada vez mais, né? Já era previsto no século passado que nós íamos ter uma crise de mão de obra, e é o que a gente está vivendo. E essa crise não vai passar tão rápido, tá? Ela vai demorar aí mais uns 10 anos. Então, se o empresário quer realmente fazer com que a sua área de RH funcione, né? Fixe o funcionário lá e ele aprenda, o treinamento hoje é uma área importante. Tem muita gente, mas não tem qualificação, né? Exato, exatamente. E dessas 5 áreas do RH, tem alguma que você acha que seria o mais importante de imediato? Porque a pessoa não precisa implantar todas, né? Todas assim de uma vez seria o ideal. Isso. Seria o ideal, mas qual dessas aqui seria a mais importante? Então, na realidade, na implantação, ele é um processo, né? Uma tá, como eu disse para você, didaticamente a gente separa, mas elas estão ligadas muito, né? Interdependentes. Então, por exemplo, é lógico que o primeiro subsistema, que é o de provisão, lá a gente tem os processos de recrutamento, de seleção, de integração desse funcionário. Então, se começa por aí, né? Então, definir bem qual é o papel, qual é o cargo, né? A gente fala assim, definir, fazer a descrição desse cargo é importante, porque aí eu vou ter informações, subsídios para eu contratar, né? Para o RH contratar uma pessoa certa e colocar no lugar certo, né? Posteriormente, a gente tem que integrar, tem que passar as informações, né? Então, é um processo. Agora, eu posso estar colocando para você que é o recrutamento, seleção e o treinamento, o subsistema de desenvolvimento, que a gente fala, esses são fundamentais, é o que está correndo mais no mercado. Certo. E como a gente faria a gestão do RH dentro das empresas? A diferença de gestão, se tem diferença, na verdade, de pequenas e médias empresas, ou se a gestão ela é aplicada da mesma forma? Então, há uma confusão, principalmente em pequenas empresas, onde eles consideram a gestão de pessoas como o departamento pessoal, né? O departamento pessoal é um dos sistemas, né, do subsistema de gestão de pessoas, mas o departamento pessoal, ele é um monitoramento, ele é um banco de dados, ele registra o movimento que a gente tem com as pessoas, né? Promoção, demissão, admissão, desligamento, férias, né? Então, esse departamento, que a gente fala de departamento pessoal, ele é um braço da gestão de pessoas. Então, hoje há uma confusão um pouco. Então, eles têm lá um departamento pessoal e considera isso como uma gestão de pessoas, que não é o suficiente. Certo. E na pequena empresa, como o pessoal confunde muito RH com o departamento pessoal, qual é a importância de você já levar para o RH, separar essa diferença? É fundamental, porque, por exemplo, o departamento de pessoal, que a gente fala que, né, é o normal dentro das organizações, e muitas vezes esse departamento pessoal é até terceirizado com o escritório de contabilidade e tal. E o que ele faz? Ele registra um movimento. Então, ele são informações que já foram feitas, né? A gente diz assim, ele não tem uma ação corretiva, ele não tem uma ação de prevenção, ele tem uma ação só corretiva, né? Então, as pequenas empresas, elas perdem com isso, porque quando você nota que a sua rotatividade está alta, que existe vários, né, passivos trabalhistas, tal, já aconteceu. Então, você vai só corrigir. E o RH, a importância do RH na pequena empresa é justamente isso, porque ele vai agir com antecedência, ele vai anteceder-se aos problemas, né? Ele vai evitar os problemas.
Então, isso são problemas que existem dentro de qualquer porte de empresa, principalmente nas pequenas, onde o RH não está bem estruturado ainda. O RH, então, é o precavido, né? Ah, sem dúvida. E hoje, essas pessoas que querem entrar nessa área, principalmente as que têm empresa, querem implantar, o que eles precisam buscar ter, esses profissionais de RH? O que eles precisam buscar saber? Tá. Você falou uma coisa que a semana passada eu fui numa empresa que eu estou dando consultoria e na realidade, alguns anos atrás, existia uma ex-aluna minha lá, né, de psicologia, ela trabalhava nessa empresa. E eu percebi, porque eu sou cliente dessa empresa, eu percebi, assim, bastante inadequação no atendimento, né, no fluxo, nos processos, tal. Notei que a dona estava quase estressada, surtando, né, e eu fui oferecer meu serviço justamente para diminuir alguns desses problemas que já estavam sendo externados, né? Não era um problema só do RH, tornou-se um problema da empresa. E essa menina, essa ex-aluna minha, já não estava mais lá, né? E esse problema, enquanto ela estava lá, já existia, né? Então, às vezes, a pessoa faz o curso de psicologia, mas ela não consegue ver a oportunidade de trabalhar nessa área de recursos humanos, né? Então, há uma necessidade, sim, porque o curso de psicologia, ela é mais voltada para a área clínica, a grande maioria delas, e a faculdade não abre muito a cabeça para essa possibilidade. Então, terminou um curso de psicologia, faz uma especialização. É importante você fazer um curso específico de gestão de pessoas para que você comece a trabalhar nessa área. E essa proposta nossa do curso é justamente passar para essas pessoas essa visão, o quanto é amplo esse campo, né, de gestão de pessoas, o quanto que um psicólogo pode incluir, né, na sua rotina de gestão de pessoas, conhecimentos específicos da psicologia. E muitas, né, eu como eu dei aula há muito tempo, às vezes eu escutava da aluna, mas gestão de pessoas não tem nada a ver com psicologia, né? Não, muito pelo contrário, tem tudo a ver com psicologia, porque você vai tratar com pessoas 24 horas, né? Então, e às vezes não é um atendimento único, individual, é de grupo, então diversas cargos que você tem, hora você está conversando com o presidente, hora você está conversando com o operário e tal. Então, precisa ter uma formaçãozinha, porque é uma ciência bem complexa, né? Então, esse curso é justamente para isso, para a pessoa ter uma visão geral e depois ela aprofundar também na gestão de pessoas. Tá. Sandra, a gente está conversando aqui, eu estou vendo que o RH, ele tem várias áreas de atuação dentro da empresa. Ele impacta muito na empresa, né? Principalmente hoje, né? Com todas as mudanças que nós vemos, Sim. O cenário muda muito. Das atividades que você considera mais importante, porque tem várias atividades do RH. Sim. Quais delas que você considera que são as mais importantes que ele atinge? Tá. As áreas mais importantes, como eu coloquei para você, são áreas que, para você implantar, elas são mais fáceis de mensurar, porque o RH tem alguns resultados que são subjetivos, que você não vê. Então, a área de recrutamento e seleção, por exemplo, é uma área que vai dar para você mensurar o turnover, né, o quanto de rotatividade tem, né, a adaptação, tempo gasto, desde a solicitação da vaga até a contratação, valores, né, o quanto você gastou para contratar aquela pessoa. São indicadores, assim, como a gente fala, mais fáceis para comprovar e para vender, né, a ideia da importância do RH dentro da organização. Tá? É difícil, assim, eu dizer para você qual é a mais importante, porque dentro da área de RH a gente tem o subsistema de provisão,
o subsistema de aplicação, subsistema de aplicação, subsistema de desenvolvimento, de monitoramento, sistema de manutenção, né? O departamento pessoal. Então, é um conjunto. Um vai criando a necessidade do outro, né? Não dá para fazer uma coisa única e falar que eu tenho o RH. Uhum. Né? A gente estava conversando em off, Sandra, e eu até dei o exemplo daquela empresa familiar, daquele conhecido meu que você quase saiu voando, ficou branca, desmaiou aqui, que ele não tem RH na empresa dele, é uma empresa grande, né? Sim. E por mais que seja uma empresa familiar, tem muita importância isso, né? E como que a gente pode implantar o recurso humano dentro de uma empresa familiar? Caio, você faz a gente até uma piada, porque eu brinco assim, eu falo que quem cuida dos bêbados, dos empresários é Jesus, porque tem algumas empresas que, como você mencionou, são grandes portes, estão ali no mercado e tal, e não tem o RH. Né? O que eu posso dizer é o seguinte, se a gente for fazer um diagnóstico, né, se eu entrar nessa empresa, a gente vai achar assim várias como fala, ralos assim que está indo aí, ou o tempo, a produtividade, a qualidade desses profissionais, sabe, o custo, folha, passivo trabalhista. Então são várias coisas que com certeza ela tem problemas no recurso humano. É que às vezes, como eu disse para você, a empresa familiar não tem muita cultura, né, do profissionalismo, de profissionalizar, e outras vezes está numa posição do mercado que é o suficiente para eles, né? Então eles estão ali e acho que é o bom. A empresa familiar, ela tem essa característica mesmo, né? Porque, meu pai já fazia assim, então eu faço assim também. Aí o neto vem, mas isso aqui foi meu avô que fundou, ele fazia assim. E vai o estilo, né? A cultura, os valores, os princípios vão se enraizando ali ao longo do tempo. Mas problemas de recursos humanos a gente não vê só dentro da empresa. Como eu disse para você no exemplo passado, eu, enquanto cliente, eu percebi a dificuldade que eles estavam tendo dentro de gestão, né, de pessoas. Por quê? Porque você vê na qualidade do atendimento, você vê na agilidade, você vê na qualidade das informações que são prestadas, né? Então, se normalmente a gente for medir a produtividade, por exemplo, desse pessoal, ela vai estar abaixo da média ou abaixo do indicador, né, sugerido, por exemplo. Produtividade, ainda mais, né, esse ramo que a gente comentou aí, que a gente sabe que existe também irregularidades legais, né, no trato da gestão das pessoas. O pessoal tá parado no tempo, né? Tá andando de Maria Fumaça na época do carro elétrico. Exato, é mais ou menos isso, né? É Jesus na causa. Vamos fazer um break aqui. Tá muito gostoso o papo, viu, Sandra? Obrigada. Um prazer estar aqui conversando com você agora. A gente vai fazer um break. Eu vou ali trocar de roupa que tá meio quente aqui, só vou trocar rapidinho. Já eu volto. E continuem aí que daqui pra frente fica mais interessante ainda. Olá pessoal, tudo bem? Caio Santana, Caio Santana não, né, Sandra? Juan Rosa, né, CEO da Comprimente. Voltei mais bonito que o Caio, mais alinhado, ó. Tô num nível aqui, nível alto, né? Subimos a régua, né? É isso? Subimos a régua aqui. E voltamos aqui para o nosso podcast No Ponto. E estamos conversando hoje aqui com a Sandra, a nossa psicóloga. O que mais, mesmo? Psicóloga, advogada. Acho que tem umas 30 profissões aí, né? Analista. Gente, é coisa professora, né? Terapeuta. Tô fazendo terapia com a Sandra, mas tá difícil de acertar aqui na terapia. E nós estamos falando hoje aqui como implantar RH em pequenas e médias empresas. É isso, né? O nosso tema é esse.
E, Sandra, antes da gente ir para a próxima pergunta, dando seguimento no que o Caio estava perguntando para você, você fez um curso aí, né, online de RH, isso? Né? Criamos um curso, isso? A Complemente, juntamente com você, criou um curso de recursos humanos para ser implantado em pequenas e médias empresas. Fala um pouquinho desse curso para a gente entender como que funciona, porque as pessoas acreditam que pequenas empresas ou até mesmo médias empresas não têm a necessidade de ter um recursos humanos, né? Ou às vezes eles acreditam que não pode pagar alguém ali profissional para poder fazer esse trabalho de recrutamento, seleção, contratação, treinamento, integração, não é mesmo? Fala um pouquinho desse curso que você está lançando aí para a gente entender. Então, Juan, né, a Complemente, ela trabalha no Brasil todo, em diversos ramos, né, na prestação de serviço, no ramo de supermercado, indústria. E eu, enquanto consultora da Complemente, a gente percebeu, né, que existia muita confusão mesmo, em qual era a área de RH, de gestão de pessoas, talentos, né? Tem também aí variações de nome, mas principalmente de atuação, restringindo muito a área de RH só como um departamento pessoal. E, na realidade, a área é muito mais que isso, né? E o que nós fizemos? Então, criamos um curso, né? Vamos lançar aí um curso muito legal, que ele vai colocar uma visão sistêmica da área de recursos humanos, tudo aquilo que o RH pode fazer, tudo aquilo que ele atua, né? Como que mensura todas essas atividades da área de gestão de pessoas, que não é apenas um departamento pessoal, faz parte do departamento pessoal. Então, esse curso ele vem para contemplar algumas pessoas que atuam na área, mas às vezes não têm a formação, não têm o conhecimento, não consegue ver a área como uma área abrangente, né? Complexa, mas fácil de atuar. Então é necessário esse conhecimento, essa visão sistêmica aí da área. Então esse curso vai trazer, além, né, dessa visão, muitas técnicas também, ferramentas, muita forma de você atuar aí como gestão de pessoas. Maravilha, Sandra. Sandra, e falando aí, né, já saindo da questão do curso e falando aí de gestão, a gente fala muito hoje de gestão estratégica de RH, né? Sim. E como que funciona, né, ou como que é essa gestão estratégica de pessoas, né? Como que essa gestão pode ajudar pequenas e médias empresas a se desenvolverem? Porque as grandes empresas, né, normalmente elas têm lá o departamento de recursos humanos, aí dentro do recursos humanos tem o departamento pessoal e todas as outras áreas, né? Uma pequena empresa, ela não consegue fazer isso. E também ela não consegue entender a importância de ter esse departamento, ou talvez até mesmo terceirizar esse departamento. E uma das dificuldades que eles mais têm hoje é qual a importância desse departamento e se é possível mensurar alguma coisa nesse departamento, tá? Então a pergunta real é assim, como a gestão estratégica, né, de pessoas pode ajudar as pequenas empresas a se desenvolverem. Como que você vê isso hoje na pequena e média? Porque às vezes eles não têm, eles encaram isso como um custo, e às vezes não é um custo, às vezes é um investimento que reduz um custo. Não sei se eu estou de acordo, mas confirma pra gente. Eu acho que eu entendi a sua pergunta e eu vou responder ela em dois momentos. Primeiro, a gente entender um pouquinho, de uma maneira bem básica, o que é gestão estratégica, né? Culturalmente, o empresário brasileiro, não faz muito planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É você saber em que direção você vai caminhar, né, nos próximos 5 anos, 3 anos, 2 anos, né? Então, o brasileiro tem a cultura de ser muito imediatista. Mas o planejamento estratégico dentro da área de gestão de pessoas é justamente pegar qual é a intenção desse empresário, né? Ele está ali com a empresa dele, mas para onde que ele quer crescer? Em quanto tempo? Por exemplo, no ramo de varejo, quantas lojas ele quer abrir? Para que região do país ele vai crescer?
quantas, né, pessoas de novos cargos ou de gerência ou profissionais ele vai necessitar nessa época. Então, o RH, na gestão estratégica, ele entra nisso. Ele vai criar condições para que a empresa cumpra o seu objetivo, né, suprindo as necessidades de RH. Então, se eu quero triplicar em 3 anos a minha fábrica, o meu número de lojas de varejo, então, quantas pessoas novas eu vou ter que ter? E quais outras áreas? Então, o RH, ele vai, nesse planejamento, ele vai, por exemplo, fazendo uma sucessão de liderança, ele vai treinando, substituindo pessoas, ele vai criando ou dando as necessidades de RH para que a empresa cumpra o seu objetivo. Por isso que o RH é estratégico. Ele não fica ali só recebendo ordens, faz isso, faz aquilo, né? Ou se não, de repente inaugura a loja e ele fala, eu preciso de tantos profissionais novos. Então ele vai monitorando o que pode ser, que exista já gente ali dentro da empresa que está apta para o cargo, pode ser, né? Se houver essa necessidade, ele vai fazendo esse planejamento para acompanhar esse planejamento estratégico da empresa. Então, ele fica ali, muitas vezes, orientando os seus CEOs, seus diretores, com coach, com preparação mesmo de liderança, de desenvolvimento de pessoas. Então, isso, na realidade, mesmo sendo aí, planejamento estratégico eu não faço, porque minha empresa é pequena. Não, mas você não tem um objetivo, você não tem um desejo, você não quer caminhar para um lado, então isso é um planejamento estratégico. Então o RH cabe nisso. Se o objetivo é crescer, então comece logo cedo já com RH, mesmo que seja pequeno, né? Com certeza. Mesmo que seja terceirizado, né? Porque dá para terceirizar, exatamente, né? Ô Sandra, a gente tem nós, né, temos na consultoria uma consultora que diz assim: quando você quebra o processo te quebra. Você já ouviu essa frase ou não? Já, claro, conheço a autora da frase. Eu acho muito legal essa frase porque eu não acreditava em RH e hoje eu não consigo enxergar qualquer empresa sem esse departamento. Então, qualquer empresa hoje que a gente pega, né, entre aspas, para poder fazer uma consultoria, a primeira área que nós avaliamos, né, que é para ver se tem ou não tem, é o recursos humanos. Às vezes tem, às vezes não tem. A maioria não tem. E quando entra essa frase assim, eu acho muito legal essa frase, que quando você quebra o processo te quebra, né? É mais ou menos igual uma lei, né? Imagina, você, sinal de trânsito lá, sinal vermelho, você passa, é certeza que se Deus não estiver ali, com certeza você vai bater o carro. E aí a pergunta que é interessante, né? Quais são os processos de recursos humanos? São muitos processos? São poucos processos? Resume aí os principais, os 3 ou 5 ou 6 principais processos aí de recursos humanos que são de extrema importância para uma pequena, média e a grande empresa com certeza já deve ter, né? E o quanto isso é vantajoso, né? Ela implantar esses processos de recursos humanos. Seria essa a nossa pergunta aí. O Caio me fez uma pergunta bastante semelhante a isso. É aquilo que eu comentei com vocês. A área de gestão de pessoas, ela é muito, muito ampla. Então, ela é dividida em outras sub-áreas, né? Por exemplo, eu começo com a provisão, subsistema de provisão, recrutamento e seleção. Então, para eu recrutar e selecionar uma pessoa, eu preciso saber o que essa pessoa vai fazer, como que ela vai fazer, ou seja, quais são os instrumentos ou sistema que ela vai usar, por que ela vai fazer, quais são os requisitos necessários para desenvolver aquela função. Então, isso já leva para o subsistema de aplicação, que é a descrição de cargos. Então, como a gente começa? Começa, às vezes, pela necessidade específica da área, né? Nós tivemos aí recentemente, né, um cliente em Campinas, que o objetivo dele era abrir 8 lojas em 6 meses, né? Quer dizer, era mais do que uma loja por dia,
né? E ele não tinha o número de pessoas suficiente. Então a gente começou o quê? O treinamento. Por quê? Porque nós precisávamos de pessoas que já tinham a cultura da loja, que já conheciam um pouquinho do processo, mas que precisava, às vezes, um conhecimento, uma liderança, um conhecimento específico de um fluxo de caixa, um conhecimento. Então, o começo vai muito desse diagnóstico, porque o mais importante é a gente fazer o diagnóstico, ver onde está doendo mais, né? Qual é a maior necessidade. E aí a gente começa por esse processo. E um vai criando a necessidade imediata do outro, né? Uma coisa puxa a outra. Os principais seriam, então, o que você falou, seriam a provisão, né? Que é provisionar o pessoal, é isso? É. Aí aplicar, né? Aplicar descrições de cargo, seria isso? É. Aí depois vem remuneração, né? Hoje existe a gente tem encontrado muita resistência aí, Sandra, na questão remuneração. Os empresários, a carga tributária é muito alta e eles têm dificuldade de remunerar. E aí, o funcionário, às vezes, ele não quer só a remuneração. Às vezes, ele prefere ter a remuneração, porém, entra a questão benefícios. E eu acho muito interessante quando você vai fazer a entrevista, né, que o candidato pergunta assim, mas quais são os benefícios? E aí dá vontade de entrar debaixo da mesa, né? Porque às vezes não oferece nenhum benefício, né? E aí eu nem sei como é que você sai disso. Além da remuneração, tem também desenvolvimento e manutenção e monitoração, né? Monitoração seria eu, depois de implantado, olhar o que está acontecendo, é isso? Sim. Tá, explica um pouquinho aí, fala só um pouquinho da questão desenvolvimento e manutenção. Porque remuneração todo mundo já sabe, né? Que é o salário mais os benefícios, certo? Isso. Se tem ou não tem, né? E a implantação disso também, né? É isso? Eu comentei também que a área de RH é uma área muito dinâmica. Então, ela troca, ela moderniza, né? Inova muito os processos. Apesar de você não ter dado um enfoque, por exemplo, de sistema de remuneração, o sistema de remuneração mudou muito. Ele é praticamente muito flexível, né? Muito variável. Não existe só o salário seco, existem outras formas de você também remunerar. Uma dessas formas é o benefício, né? O benefício também flexionou bastante. Hoje você tem, às vezes, em algumas empresas, você tem o que a gente fala uma cesta de benefício. Você acha que o benefício ele gera mais produtividade e retenção do talento na empresa? Com certeza. O benefício ele tem uma força retensora e também tem uma motiva, porque às vezes você troca, né? Porque o mercado, o empresário ele não tem a intenção de inflacionar o salário no mercado. Então aquilo que todo mundo paga é o que ele vai pagar. Né? A não ser que estrategicamente, né, como nós dissemos, o RH falou, olha, vamos pagar 30% a mais do que o mercado para a gente pegar os melhores, para a gente pegar os mais treinados, então a estratégia de RH, mas de maneira geral não inflaciona. O que faz a diferença então de um funcionário permanecer na sua empresa e não ir no outro, se o salário é o mesmo? São os benefícios. Então às vezes ele fala, não, aqui eu tenho um convênio médico, nossa, aqui eu tenho a escola do meu filho, um incentivo educacional para familiar, aqui eu tenho alguma coisa que não é um salário direto, que a gente fala, mas é um salário indireto. E é importante também que o nosso colega, né, o consultor fiscal, ele coloca também que muito desses custos, né, de benefícios são deduzidos, imposto de renda, tem outros incentivos que é importante o empresário tomar ciência disso para que ele consiga colocar um leque maior de benefício para manter motivado. Também não adianta você manter um funcionário assim, dependente de você e não motivado, né? Sandra, pergunta que não está no nosso escopo. Eu gosto de fazer pergunta que não está no escopo aqui, que é para ver se você está antenada. Sim. A estratégia DRH come a cultura no café da manhã ou a cultura come a estratégia no café da manhã? Porque a maioria das empresas não tem a cultura. Exato. Mas eles querem implantar a estratégia, porque a estratégia gera venda, gera recurso, gera redução de despesa, né? O que é mais importante, cultura ou estratégia?
a gente diz assim, o que é a cultura, né? A cultura é o jeito da empresa. Então, toda empresa tem uma cultura. Agora, se ela é favorável à implantação de RH ou não é favorável, aí é que a gente vai avaliar, né? Uma empresa que tem uma cultura de recursos humanos, ou seja, que realmente valoriza o seu funcionário, às vezes não do ponto de vista tanto numérico e tal, mas valoriza, né? O que é a valorização, por exemplo, de uma cultura? É ser um ambiente harmonioso, um ambiente transparente, um ambiente seguro, né? Confiável. Então, isso valoriza a implantação de recursos humanos. Porque o recurso humanos é justamente isso, é criar uma cultura que as pessoas que trabalhem na empresa trabalham motivado, com vontade, com satisfação, com confiança, né? Com uma comunicação boa. Porque o clima organizacional é uma das coisas mais valorizadas hoje com a geração. Às vezes ele pode ganhar bem, mas se tiver uma cultura de, sabe, um puxa o tapete do outro, que um não tem a confiança, eles saem rapidamente. Então, a cultura é importante. Então, a cultura, né? Come a estratégia no café da manhã. Com certeza. Não basta ter estratégia. Não basta. Você pode ter um plano estratégico de recursos humanos lindo e maravilhoso, idealizado no papel, mas a cultura não te deixa implantar. Maravilha. Entendeu? A cultura é uma cultura hostil, por exemplo, uma cultura avessa aos princípios de recursos humanos. Então, você vai ter dificuldade, você vai ter que, né, essa frase tirar leite de pedra aí. Essa frase eu vi, eu acho que é o Drucker que fala, né? Peter Drucker, se eu não me engano. Né? Se eu estiver errado, depois alguém me corrige, por favor. Que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Come a estratégia no café da manhã. E eu fiquei pensando nisso, né? E aí eu fiquei me imaginando assim, por que determinadas estratégias em determinadas empresas não dão certo? E aí, olhando do prisma do recursos humanos, é porque simplesmente não tem um aculturamento, não tem uma cultura. Né? E não tem recursos humanos mesmo, né? Que faz ali a integração do funcionário ou do colaborador quando ele entra, né? E continuando aqui, Sandra, como que a gente pode montar um departamento de recursos humanos? Cita aí pra gente 3 passos básicos aí pra gente montar um departamento de recursos humanos. Eu começo por onde? Qual seria aí 3 pilarezinhos aí para que eu possa começar a implantar ou a ter um departamento de recursos humanos e parar de chamar o meu departamento pessoal de recursos humanos? Ótimo. A implantação são processos, né? São etapas que você vai implantando passo a passo. Tem aí, entre aspas, um passo a passo. Começa primeiro com o diagnóstico. Por que o diagnóstico? Porque eu preciso saber onde está o problema, que tamanho que é esse problema, a intensidade disso, quais são as dificuldades, os recursos necessários ou disponíveis que eu tenho para implantar, a cultura da organização, né? Porque, como eu disse atrás, a área de RH é meio modismo. Então, às vezes a pessoa fala, está na moda, então o empresário quer, mas ele não sabe o que é e ele não sabe a cultura que é. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico, eu tenho que, entre aspas, vender os princípios de recursos humanos para essa empresa. Eu tenho que conhecer bem esses recursos humanos, quem são as pessoas que estão na empresa. Depois, eu me volto com a estratégia, o que ele quer, qual a expectativa que ele tem em relação à área de recursos humanos, o que ele quer que melhore, qual, né? Nessa devolutiva desse diagnóstico, eu já acerto algumas arestas ali, pego a expectativa dele, comento, imponho os recursos necessários. E normalmente eu começo com recrutamento e seleção mesmo, que é a provisão. Já é ferramentas, né? Isso, já começo com a primeira etapa e sucessivamente. Só para a gente recapitular. Então, eu começo com um diagnóstico, é isso, né? E aí, esse diagnóstico, ele pode contratar uma empresa terceirizada, uma consultoria. Sim. Ou alguém especializado na área, né? Uma psicóloga, exato, né? De preferência organizacional. Depois, ele vai para a expectativa do empresário, é isso?
O profissional, para implantar o recursos humanos, o mais indicado é um consultor, é um profissional externo. Por quê? Porque a gente já entra com uma neutralidade de cultura. E aí a gente já tem a referência da cultura que é de recursos humanos. Às vezes você pega um profissional que está dentro da empresa, ele já vem com esses vícios. Então, a implantação de recursos humanos para criar os processos, para criar a cultura, para ocupar o seu espaço ali dentro da organização, um consultor, que é um profissional, um consultor de recursos humanos, um profissional que vai ali e é indiferente no sentido assim, sem partido, ele vai lá e vai implantar a área, estabelecer os processos e depois essa pessoa interna pode dar a manutenção disso. Ô Sandra, e duas perguntas em uma aqui, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou estudando psicologia, gosto muito dessa área organizacional, né? Ou eu ainda não estou estudando, mas eu já gosto, já faço, por exemplo, um departamento pessoal e gosto de pessoas, né? Tem que gostar de pessoas para trabalhar no recursos humanos? É fundamental. Gostar muito. Sandra, eu acho que eu tenho esse problema. Eu acho que eu não gosto muito de pessoas. Sou antissocial. E se o cara for antissocial? As pessoas não estão muito fáceis de lidar ultimamente, mas então, tem que gostar. A pergunta seria assim, como que eu, um profissional que estou aí fora, inicio na área de recursos humanos, me perdoa, e quais cursos eu poderia fazer, né? Por onde? Eu vou já para uma gestão de pessoas, ou eu vou para uma psicologia que é mais completo, tal, que dá para aplicar testes, tá? Eu tô falando por mim, mas aí você que me fala. Então, como que eu inicio uma carreira na área de recursos humanos e quais cursos eu teria que fazer? As pessoas se perguntam, né? Porque as pessoas gostam dessa área, principalmente quem é lá naquele teste DISC lá que eu acho legal, os influenciadores, eles amam, né? Falar com pessoas, conversar com pessoas, né? Eles querem influenciar, né? Os dominantes são mais objetivos, né? E aí tem os estáveis e lá depois os conformes, mas normalmente esse pessoal de RH, não discriminando de forma alguma os outros, mas o influente, ele ama, né? Falar, conversar, fazer as pessoas darem resultado. Então, qual seria, como que eu posso iniciar na área e quais cursos eu poderia ou teria que fazer que me validam numa empresa como gestor de pessoas ou gestor de recursos humanos? Ok. Eu vou dizer o seguinte, eu tive uma sorte no começo da minha carreira, que eu entrei numa empresa muito grande, né, de âmbito nacional. Eu entrei como auxiliar de recursos humanos, a vaga era de estagiário e eu de tanto insistir, eu consegui entrar como auxiliar. E o que foi a escola para mim? Porque eles tinham uma empresa, né, de consultoria na área de gestão de pessoas e esses consultores vinham, né, esporadicamente, aí, uma vez ao mês, e ele ia implantando as áreas. Então, eu digo assim, a melhor forma é você ter um consultor de RH dentro da sua empresa, porque você já vai aprender na prática, né? Aí, depois você vai fazer, talvez, uma especialização, né, um curso que você queira, tem N cursos aí. Mas a melhor escola é essa. É você, tipo assim, se você tem uma oportunidade de ver o desenvolvimento, consulte o seu chefe e peça para ele contratar um consultor de RH, porque aí você vai aprendendo na prática, passo a passo. É a melhor escola. Um curso de especialização é importante também, né? Qual que eu falo que é o curso de especialização? Aquele que você faz depois da graduação. E a graduação mais indicada para essa área, puxando a sardinha para o meu lado, é a psicologia. Por quê? Porque na psicologia você vai estudar 5 anos para você compreender como funcionam as pessoas, né? Como elas pensam, como elas se desenvolvem, né? As características de personalidade. Então, isso é fundamental. Conhecer pessoas é fundamental, mas não é conhecer de uma maneira superficial. É conhecer realmente como elas são, né? Ter ciência
da identificação de cada pessoa. Então, existem profissionais que fazem, né, que não fizeram a psicologia e atuam na área de gestão de pessoas sem problema também, porque, como você falou, as pessoas se desenvolvem, né? Às vezes, quem não tem o curso de psicologia tem mais habilidade de identificar uma pessoa do que quem fez a psicologia. Não é requisito fundamental, mas, né, você está me perguntando... Não é regra, né? Não é regra, mas, né, o caminho mais sensato se tiver psicologia, entre aspas, ajuda um pouco mais, né? Mas não que eu não possa ser um administrador e fazer uma gestão de pessoas, ou ser um engenheiro, por exemplo, fazer uma gestão de pessoas, né? Porque vai ajudar bastante, né? Exatamente, é isso que eu quero dizer. E aí tem cursos tecnólogos também de gestão de pessoas, tem várias instituições também com outros cursos, às vezes menores, mais curtos, mas mais focado naquilo que você quer fazer dentro da área de gestão de pessoas, né? Por exemplo, treinamento, sistema de remuneração, são áreas mais, né, assim, bem específicas da função de psicóloga, por exemplo, né, dentro da organização. Maravilha. Ô, Sandra, nós estamos chegando ao final, né? E tá legal, hein? Você tá de parabéns. Tá bom, tá bom. Espero que eles gostem também. A Marcela não tá gostando muito, não, porque tá batendo na área dela ali, ela não gosta de pessoas, entendeu? Mentira, né, Marcela? Aí, assim, Sandra, ó, a última pergunta nossa aqui, e aí eu gostaria que, se possível, você falasse algum case. Eu sei que você está atendendo o Brasil aí, né? Está atendendo Santa Catarina, é isso? Isso. São Bento, Santa Catarina, né? Está indo para o sul agora. É um cliente lá que a Complement tem lá e você está implantando recursos humanos lá, né? Uhum. E a pergunta é, como que é trabalhar em RH? É gostoso? Existe satisfação? Existe decepção? Existe decepção? Eu quero saber se existe satisfação ou se existe decepção. E o quão lá na frente, né? Como que você vê isso? Porque em alguns casos, assim, às vezes uma palavra, né, que você fala ali, depois de 5 anos você encontra a pessoa. Você lembra que você falou aquela palavra? Eu falo, não lembro, né? As pessoas falam às vezes, né? E aí, de repente, aquela palavra, né, ou aquele treinamento mudou a vida da pessoa, a pessoa evoluiu muito, né? Isso é muito prazeroso. A pergunta que eu tenho, assim, para você responder de forma tranquila e calma, é como que é trabalhar em RH e se trabalhar em RH é impactar pessoas e é transformar empresas, tá? Se isso é real, e se realmente impacta e se realmente transforma. E se você lembra de um case, assim, bem rapidinho, né? Fala, ó, eu lembro de um case, assim, de uma pessoa que ela, né? ela tá dando risada que ela já sabe quem é a pessoa, né? E se você lembra de um case, assim, de uma pessoa que brilhou o olho, mas você falou, isso aqui não vai dar em nada, mas vamos arriscar, né? É muito isso. Conta pra gente, como que é trabalhar em RH aí, em poucas palavras aí, pra gente. Trabalhar em RH assim, tem que gostar de desafios, tem que gostar de trabalhar com elementos surpresa, com instabilidade de humores, com egos, né? Eu brigo muito porque eu vou nas empresas e todo mundo quer fazer a minha parte, entendeu? Todo mundo quer selecionar, todo mundo quer treinar e tal. E aí, antigamente, assim, no começo da carreira, né? Eu conheço assim, intimamente uma pessoa que eu brigava muito, sabe? Eu falava, não, porque você tá errado, você tem que contratar essa, por exemplo, essa não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai por isso, né? Então eu ficava brigando com as pessoas, né, que não tinham esse conhecimento, mas achavam que o RH qualquer pessoa podia fazer ou que conhecia, né? Aí eu faço isso também, porque eu encontro isso nos clientes direto. Eu falo, não contrata, essa aqui não transfere, não promove, né? Ou se não, o contrário, promove, né? Ela tem habilidade para a função, ou se não, contrata, essa aqui é a melhor. E aí as pessoas não fazem aquilo que você orienta, né? Então eu falo, tá bom. E
99,9% dá errado quando eu falo, entendeu? Aí eu só fico assim, ó, eu avisei, né? Mas é ruim porque atrasa muitas vezes o desenvolvimento do seu planejamento, né? Atrasa a evolução, né? Desgasta emocionalmente, às vezes, a equipe, porque você tirou uma pessoa, você transferiu. E o empresário, ele tem essa cabeça meio mecânica mesmo. Ele acha que é só tirar e pôr e não tem muita consequência. Ou é falar não, ou é falar sim. E na realidade, né, como nós falamos, conhecer de pessoas, você sabe o resultado daquilo. Tem consequências diretas e tem consequências indiretas. E o profissional de RH, ele tem que ver além do óbvio, ele tem que ver além do que aquela pessoa que não tem formação está vendo. Por isso que você fala muitas vezes as coisas e as pessoas não acreditam, né? Porque elas não estão conseguindo enxergar aquilo que você enxergou. Então, qual é a melhor forma? Às vezes, deixar fazer, né? Até porque é o cliente manda, então a gente deixa fazer e depois a gente conserta. Deixa fazer para dar errado, né? Ô Sandra, fala um caso aí que você lembra que deu muito certo e que, assim, você falou, essa pessoa, né? Não precisa falar nome, evidentemente. Assim, mas essa pessoa, eu duvidei dela, mas me surpreendeu, assim, num curto espaço de tempo e continua surpreendendo até hoje. Você tem algum caso assim? Eu tenho vários Conta casos. Um aí que você acha, assim, que na sua cabeça saiu do zero e do zero se tornou alguma coisa bem legal. Eu vou contar um mais recente, assim, né? Num processo de seleção, nós estávamos selecionando uma equipe, né? Uma ou três equipes, né? De varejo, onde tinha que ter um gerente, repositores, caixa, atendentes, tal, né? E me veio na entrevista, vou falar especificamente de veio um com currículo de repositor. E na entrevista eu identifiquei que eu falei, nossa, esse cara não... Para repositor é pouco, ele tem uma liderança, ele tem uma habilidade, né? E nós tínhamos, na época, foi bem no meio da pandemia, a gente teve muita dificuldade de recrutar as pessoas não saíam de casa, elas não vinham para entrevista, elas não se disponibilizavam e estava tudo parado. E nós tínhamos lá um número X de vaga de gerente que eu falava, não vou fechar com esse pessoal, né? Eu falei, não vou encontrar o gerente pronto, eu vou ter que descobrir. E foram 2 casos, né, de pessoas que vieram assim para atendente, para repositor, e eu puxei para gerente, e o difícil foi convencer o dono que aquela pessoa que nunca tinha sido gerente, com um treinamento básico, ele ia responder. Ou eles, né, que no caso era um casal, que eles iriam responder à função de gerente, que bastava que a gente desse a oportunidade. E foi uma luta, né? Foi uma luta tirar um repositor para contratar direto para gerente. E tanto que foram, né, aos poucos ele entrou como um repositor, alguma coisa, e em 2, 3 meses ele já estava como gerente na loja. Maravilha, Sandra. Eu acho que eu lembro desse caso específico aí. E eu lembro que você colocou o currículo dele na mesa, né? E aí você tinha uma banca, né? Que depois de você ia para essa banca. A banca também não acreditou, né? Lembra da banca, né? Eu não vou falar os nomes da banca aqui porque compromete as pessoas. E eu lembro também que a hora que eu olhei o currículo assim, ele tinha, se eu não me engano, né? Pós-graduação, né? Isso. Estava pós-graduando. Ele já tinha sido, se eu não me engano, sargento do Exército, né? Isso, ele tinha já. Então, assim, e eu costumo dizer assim, que a vontade de se preparar precisa ser maior que a de vencer, né? Porque ele foi lá para se candidatar para repositor. Isso. Porém, ele já tinha um preparo para gestão, né? Já tinha gerido em alguma outra empresa, né? E ali faltava talvez mais acreditar nele, propriamente dito. Com certeza. Dar uma oportunidade, treinar aquilo que era referente à empresa, né? Isso. E deixar o cara fazer, né? E acho que, se eu não me engano, tá lá até hoje, né? E eu acho que é um dos melhores gerentes que essa empresa tem. Pessoal, nós estamos terminando aqui o nosso No Ponto de hoje.
Nossa entrevistada de hoje, Sandra Maria Souza, psicóloga organizacional, advogada, professora. Que mais, Sandra? Não lembro, mas tudo bem. A Sandra, ela é psicóloga organizacional da Complemente, especialista em implantação de recursos humanos em pequenas, médias e até mesmo grandes empresas. Sandra, nos encontramos na próxima. Ok, muito obrigada a todos e eu quero ver vocês no nosso curso.